E pegue aí a sua Bíblia, por favor, texto de Neemias, capítulo 1, vou ler do versículo 1 ao versículo 4. E eu quero dividir com você nos próximos minutos exatamente aquilo que tem alimentado a minha vida. O nascimento de uma visão. Sempre que eu estou em direção a uma conferência, eu sempre peço ao Senhor que não me permita voltar sem levar comigo na minha mochila uma porção nova, uma visão que Deus tem para me entregar. E o mais extraordinário disso tudo é que Deus conhece o seu CEP, Deus sabe de onde você veio, Ele consegue fazer a leitura exata da sua realidade. E a boa notícia é que Ele sempre tem uma porção, Ele sempre tem uma visão nobre para derramar sobre nós. E eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto, Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, aproximadamente novembro ou dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, aqueles que sobreviveram do cativeiro, e também perguntei sobre a situação da cidade, como estava Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, por favor, continue nos dando graça, continue iluminando a nossa mente. O Senhor já nos entregou uma porção tão extraordinária. O Senhor já nos fez lembrar que os nossos olhos precisam estar concentrados no Senhor. Não existe nenhum tesouro para nós senão o próprio Jesus Cristo. Ele é o tesouro de maior valor que trazemos conosco. Ele é a razão do ministério que realizamos. Nós já fomos lembrados nessa noite sobre isso, mas eu peço, por favor, entregue ainda alguma coisa para nós. Nos próximos minutos, abra a nossa mente e faça chegar até nós aquilo que de alguma forma as tuas mãos estão preparadas para derramar. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Dizem os analíticos do Velho Testamento, e você sabe muito bem disso, que essa história ela acontece aproximadamente 587 anos antes de Cristo. É interessante como eu e você, enquanto líderes de uma comunidade local, ou enquanto pessoas envolvidas na jornada do pastoreio, nós gostamos de voltar à história de Neemias, mas olhar principalmente para esses 4 primeiros versículos é entender ou fazer parte ou presenciar o nascimento de uma visão. A Bíblia fala acerca da invasão, a invasão dos babilônicos. Os babilônicos invadiram Judá, destruíram Jerusalém, destruíram o templo de Salomão. Esse talvez tenha sido o último dos 3 ataques àquela região, e em todas as ocasiões, não somente a história bíblica, mas também os analíticos veterotestamentários afirmam que os babilônicos, eles levaram um grande número de israelitas para o cativeiro. A mesma história, ela aponta que lá na Pérsia, um judeu chamado Neemias, alguém que estava servindo, alguém que estava de alguma forma vivendo fora da realidade dos seus compatriotas ou da sua cidade, Neemias ouviu falar da situação de Jerusalém, Neemias ouviu falar da situação difícil que a sua terra natal se encontrava, e diz o texto bíblico que Neemias, ele se emocionou, ele começou a chorar. Na verdade, Neemias se lamentou e chorou. O versículo bíblico fala sobre isso. Neemias sentiu sobre si o fardo, Neemias sentiu sobre si o peso
peso carregado pelos seus compatriotas. Neemias sentiu sobre si o sofrimento que estava de alguma forma vivendo o seu povo, a sua nação. O que talvez Neemias não estava entendendo é que de alguma forma os sofrimentos profundos que ele estava sentindo nada mais eram do que as dores iniciais de um verdadeiro parto. Neemias não apenas estava presenciando a história da destruição de Jerusalém. O choro, o lamento de Neemias não era apenas por conta do sofrimento do seu povo. O que Neemias naquele momento não conseguia enxergar é que exatamente as dores provocadas pelo sofrimento nada mais eram do que dores de uma grande visão nascendo no seu interior. A visão de Neemias enquanto líder, ela não começa de outra forma a não ser por meio de uma preocupação. E é aqui que eu queria habitar com você. Porque todos nós precisamos ser alimentados por alguma coisa, até porque todos nós somos subprodutos do investimento de alguma coisa. E eu tenho percebido ao longo da minha jornada ministerial que uma visão dada por Deus começa exatamente por meio de uma inquietação. Uma visão que Deus entrega é uma visão que é gerada por alguma coisa que nos incomoda. Uma visão de Deus vem por meio de algo que gruda em nós ao ponto de não sair da nossa mente. Eu tenho aprendido que uma visão que Deus derrama é uma visão inclusive que deixa a gente perdendo ou leva a gente a perder algumas noites de sono. O nascimento de uma visão dada por Deus é marcado por algo que despedaça o nosso coração. E você não saiu de onde você estava simplesmente para participar de uma conferência. Deus trouxe você para cá porque existe alguma coisa inquietando o seu coração. E é exatamente a partir de uma inquietação que Deus traz à tona uma visão. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você, porque quando eu olho para os maiores movimentos sociais da reforma, eu penso que todos eles tiveram um grande impacto no mundo, porque foram movimentos que resultaram de um coração despedaçado, de um líder que se sentia inquieto, de um líder que de alguma forma estava incomodado com o cenário. Foi assim com Martin Luther King Jr. Você conhece a história, você sabe que ele abrigou no seu coração a inquietação diante da segregação racial vivida em sua nação. É interessante como essa inquietação agora alcança o coração de Neemias. A preocupação de Neemias com a situação dos seus irmãos, a preocupação de Neemias com a situação da sua cidade o consumiu. Foi exatamente a preocupação de Neemias com Jerusalém que despedaçou o seu coração. Foi a inquietação com a realidade da sua cidade que gerou lágrimas, ou fez com que lágrimas pudessem ser produzidas. Foi exatamente a inquietação em relação ao que estava acontecendo em Jerusalém que mudou o semblante de Neemias, fazendo inclusive com que o rei percebesse que não era uma tristeza comum. Sabe, gente, é bem verdade que nem toda preocupação se materializa numa visão. Mas também é muita verdade que toda visão começa com um fardo. É bem verdade que toda visão começa com algo que causa incômodo. E por isso eu quero fazer apenas 2 destaques. E o primeiro é exatamente esse: a visão sempre vai anteceder, ou a visão sempre vai preceder a preparação. Guarde isso na sua vida. E é exatamente assim que eu chego para cá, entendendo diante de Deus que a visão que Deus dá, ela vem antes da preparação que eu recebo. Você não veio para cá para receber uma visão, porque você recebeu uma visão, você veio para cá para ser preparado. É esse cenário que você está encontrando aqui. Na verdade, esse prédio bonito da Pibara, ano após ano, se transforma num verdadeiro laboratório. Mas não num laboratório para fazer manutenção de peças antigas, laboratório para gerar, assim, instrumentos preciosos que, afinados e afiados, serão conduzidos pelo poder do Espírito Santo para provocar uma verdadeira revolução. Sabe, a visão precede a preparação.
É a visão que nos capacita a superar os desafios encarados, inclusive no processo. É a visão que nos capacita a superar os desafios na preparação. É porque eu tenho a visão de ser um excelente médico, que agora eu me dedico a me preparar ao longo dos anos através de um curso de medicina. É porque eu tenho a visão de ser um excelente pastor, que eu suporto os desafios que aparecem ao longo da minha caminhada no seminário. Sabe, gente, é a visão, a razão principal para alguém concluir aquilo que está fazendo. É a visão, inclusive, que me leva a concluir exatamente o curso que eu, de alguma forma, eu me tornei intencional para realizar. Eu tenho aprendido na minha caminhada que sem visão a gente de alguma forma vai fracassar. E quando eu olho para as igrejas com quem eu tenho contato, eu encontro algo em comum. Eu encontro algo que facilita para mim o processo de aprendizado do porquê aquelas igrejas estão sendo tão relevantes. E não tem a ver com a estrutura. Tem a ver exatamente com a visão com que o líder, de alguma forma, realiza aquilo que Deus soprou sobre ele. Sabe, a visão é a razão principal para que alguém possa concluir aquilo que está realizando, como também a falta de uma visão apurada, bem definida, clara, é exatamente o que leva muitos a desistirem no meio do caminho. Eu não me preparo para receber uma visão, mas porque eu recebi uma visão, agora eu me submeto ao processo da preparação. É o contrário. Talvez seja a grande quebra de paradigma na sua vida. A visão sempre irá preceder a preparação. Visão é ser capaz de ver além da situação atual. A visão clara, definida do que devemos fazer e para aquilo que existimos ou para a razão a qual existimos é que dá exatamente significado aos detalhes sem sentido da nossa vida. Alguém certa vez perguntou o que é visão? E alguém certa vez respondeu: visão é o retrato do futuro que provoca paixão no presente. Óbvio. Visão é eu não estar lá, mas a certeza de que eu poderei chegar lá, e isso provoca em mim paixão onde eu estou. Ainda não cheguei, mas tenho certeza que poderei chegar. Alguém certa vez disse o seguinte: olha, eu decidi ver meu futuro e gostei do que encontrei, por isso agora estou correndo para lá. Por favor, não me atrapalhe chegar lá. Visão sem tarefa, gente, visão sem tarefa é passatempo, é perda de tempo. Como tarefa sem visão causa enfado, canseira. Mas visão jungida à tarefa, isso é capaz de transformar uma simples pessoa num líder visionário. Talvez o que nós mais precisamos neste tempo é de uma visão derramada do alto. É a visão clara e definida que me torna capaz de enxergar tudo de uma forma diferente. A visão que Deus dá desperta a emoção. A visão que Deus dá, ela aguça os meus sentimentos. Não existe esta história da visão sem emoção. Na verdade, a visão proporciona motivação. Pessoas motivadas por uma visão clara, pessoas motivadas por uma visão completamente definida, são pessoas que conseguem persuadir positivamente outras pessoas para um propósito. Já dizia o grande sábio: se você encontrar um homem ou uma mulher sem motivação, você estará diante talvez de uma pessoa com pouca ou nenhuma visão. Pode até ter algum tipo de ideia, pode até possuir algum tipo de sonho, mas visão de jeito nenhum. Já dizia uma outra sabedoria popular que olhos que veem são comuns, mas olhos que enxergam são raros. Certa vez perguntaram para uma missionária, a missionária Helen Keller, uma missionária cega, e perguntaram para ela o que é pior do que nascer cega. E ela respondeu: pior do que nascer cega é enxergar e não ter visão. Sabe, toda visão precede a capacitação. É uma visão clara e definida que estabelece direção para a nossa vida. É exatamente a visão que simplifica as nossas decisões.
A visão prioriza os nossos valores. Uma visão clara e definida tem o poder de fazer emergir aquilo que é mais importante. Uma visão clara e definida tem capacidade de arrancar da nossa vida aquilo que de alguma forma atrapalha o alcance do pleno potencial que Deus nos deu. Sem visão, gente, aquilo que é bom nos impede de atingir aquilo que é excelente. Se alguém perguntasse para você hoje qual a visão que você tem enquanto líder para a igreja que você lidera para os próximos 5 anos, qual seria a sua resposta? Já dizia o filósofo que quem não sabe para onde vai, qualquer vento se torna favorável. Não é verdade? Vocês estão vivos? Está muito rápido, Luciano? Ah, tá? Desculpe, irmão. Eu liguei o turbo e fui. É que eu cheguei rápido, não é verdade? Mas tá tudo bem? Eu agora fiquei em crise. Quer que eu volte tudo? Quem não sabe para onde vai, gente, qualquer vento se torna favorável. Na verdade, quem quer ser tudo para todos, no final acaba que não foi nada para ninguém. O que a gente precisa é de uma visão clara, definida, objetiva. Para onde você está indo? Na verdade, o que motivou você sair de onde você estava e chegar aqui na Pibara? Você não veio para cá receber uma visão. Você já recebeu uma visão. Você só veio para cá para que através de todos os cenários que o Espírito Santo irá de alguma forma orquestrar, a visão que Deus já colocou em você seja empoderada. Sabe, sem visão nós não vamos chegar a lugar nenhum. As pessoas sem uma visão clara e definida, elas se distraem com facilidade. Pessoas sem visão clara e definida, elas conseguem perder o foco. É a visão que estabelece um propósito para a nossa vida. Nós ouvimos agora aqui, nós fomos comprados por um preço. E se nós fomos comprados por um preço, nós devemos honrar a Deus. Sabe, honrar a Deus envolve descobrir a visão de Deus para a nossa caminhada. Honrar a Deus significa exatamente viver de tal forma que os propósitos de Deus em mim sejam todos eles concretizados. A única vida digna de ser vivida é aquela que é vivida intencionalmente para Deus. Já dizia o grande missionário entre as tribos Auca no Equador: viva de tal maneira para que quando chegar a hora de você morrer, não lhe reste fazer outra coisa senão morrer. A visão precede a preparação. Todos nós somos subprodutos da visão de Deus. Deus decidiu o que podemos ser e Deus decidiu o que devemos ser. Nós somos o resultado natural de algo que Deus planejou. Deus tem uma visão clara e definida para a nossa vida. Deus tem a imagem perfeita daquilo que devemos ser. Deus tem o quadro pintado daquilo que devemos fazer. E é por causa de uma visão que Deus preparou algo específico para realizarmos nesse mundo. Sabe, gente, como discípulos de Jesus, nós não temos o direito de vivermos sem uma visão clara e definida. Eu vou repetir. Como discípulos de Jesus, nós não temos o direito de viver sem uma visão clara e definida. Pense comigo, se Deus tem uma visão do que devemos realizar no decorrer dos anos, é melhor embarcarmos profundamente na ideia divina. Porque desperdiçar o plano de Deus para a nossa vida, perdendo a oportunidade de participar naquilo que a mão de Deus está produzindo, será a nossa maior tragédia. Já dizia o grande mentor espiritual de John Maxwell que no final da vida todos nós, enquanto pastores, líderes, missionários, pastoras, apóstolos, todos nós deixaremos pelo menos 3 coisas: ou deixaremos memórias, ou deixaremos troféus, ou deixaremos legado. Memórias são pensamentos que os outros têm ao nosso respeito. Com o passar do tempo,
somos esquecidos. Troféus são registro das nossas conquistas. Com o passar do tempo, alguém fará coisas maiores que nós fizemos. Seremos esquecidos. Legado não. Legado não tem a ver com o que eu faço. Legado tem a ver com a minha própria essência, com o meu próprio DNA. Nós precisamos de uma visão. Nós não temos o direito de viver a vida que Deus nos entregou. Nós não temos o direito de realizar o ministério que Deus nos confiou sem visão. E talvez o maior inimigo do seu ministério não seja o diabo, seja você mesmo. Porque você decidiu fazer o ministério na força do seu próprio braço e jamais rendido em oração para receber de Deus a visão que Ele tem para te entregar. Sabe, eu tenho aprendido, olhando para a história de Neemias, que toda visão nasce de uma inquietação, de uma preocupação. Nós não estamos satisfeitos com a sociedade em que nós estamos inseridos. Essa inquietação faz nascer em nós uma visão. Qual visão tem guiado a sua vida? Qual visão tem norteado a sua mente? A nossa visão necessariamente precisa ser a extensão da visão de Deus. Eu olho para Neemias. A segunda lição que eu aprendo é que não apenas a visão precede a preparação, mas eu olho para Neemias, eu aprendo que quando Deus dá a visão, o próprio Deus pavimenta a estrada para que a visão seja concretizada. Sabe, quando Deus entrega ou quando Deus comunica uma visão, o próprio Deus trabalha nos bastidores para preparar o caminho. Não há qualquer possibilidade de concretizarmos uma visão dada por Deus por nós mesmos. Não há qualquer possibilidade. Sem a intervenção de Deus, eu e você seremos incapazes de levarmos a cabo a visão que Deus nos entregou. Igreja, gente, não é um mero entretenimento, não é um mero ajuntamento de gente, onde através de uma andragogia, ou de um poder, através de gestão de pessoas, a gente faz o negócio acontecer, não. Igreja é gerida, é movimentada, é alimentada pelo mover do Espírito Santo, gente. Igreja só é igreja por causa da presença e o poder do Espírito Santo. Já dizia o saudoso pregador inglês John Stott que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só pode ser igreja debaixo do poder e presença do Espírito Santo. Sabe, eu tenho aprendido que sem a intervenção de Deus, nós iremos fracassar. E aqui está o grande perigo, porque eu já estive no lugar que alguns se encontram hoje, de ir para a conferência e de alguma forma abrigar no coração apenas o desejo de conseguir o esboço para o próximo sermão, ou talvez abrigar no coração o desejo de analisar se aquela ministração está exegeticamente correta, se dentro dos parâmetros corretos da homilética existe tema, subtema, pontos, ilustração e tudo mais. Aprenda uma coisa: mentes criativas podem até produzir sermões criativos, mas de nada adianta lançar luz à mente se faltar fogo no coração. Sabe, a gente pode até impressionar a mente do ouvinte, mas mente impressionada não garante coração transformado. O que toca o coração não é poder intelectivo, é a unção do Espírito Santo. E nós precisamos entender que de fato, viver o ministério, viver a liderança cristã espiritual, é viver rendido na autoestrada da dependência, do mover do Espírito Santo. Deus preparou o cenário para que Neemias saísse do palácio e pisasse em Jerusalém. Neemias não foi para Jerusalém simplesmente porque foi autorizado pelo rei. Foi Deus quem quebrantou o coração de Artaxerxes. Foi Deus quem pavimentou a estrada para que Neemias fosse autorizado a seguir em direção ao cumprimento da visão que recebera.
Sabe, quando Deus dá a visão, Ele se responsabiliza pelos meios necessários para que a concretização dessa visão se transforme em realidade. A obra de Deus, já dizia Hudson Taylor, a obra de Deus feita conforme a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus, porque não existe ninguém mais interessado na obra de Deus senão Ele mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem alimentado em seu coração uma viva visão? Que visão você traz na sua bagagem para este salto? Que visão precisa ser empoderada nestes dias em que estaremos aqui imersos num processo de capacitação e treinamento? Neemias fez duas coisas para manter a visão viva. E eu termino com essas duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que Neemias orou. Segundo, a Bíblia diz que Neemias planejou. Quando Neemias tomou conhecimento da condição de Jerusalém, não havia nada que ele pudesse fazer para reverter o quadro. Quando Neemias tomou conhecimento da situação de Jerusalém, não havia nada que a capacidade de Neemias pudesse providenciar para mudar aquele cenário. Só que o texto bíblico diz que Neemias orou ao Deus dos céus. A oração é crucial para esse desenvolvimento da visão que Deus entrega. Na verdade, a oração renova o fardo, a oração mantém os nossos olhos em constante expectativa. É a oração que nos faz enxergar a intervenção da mão de Deus no percurso ou durante a nossa jornada. Sabe, gente, o interessante é que Neemias não orou por um milagre. Neemias orou por uma oportunidade. Tem muita gente orando a Deus por um milagre, como por exemplo, manda mais recurso, manda mais gente, me dê um prédio maior. De nada adianta os recursos chegarem, se eles não forem gerenciados debaixo de uma visão. Neemias não orou por recurso, Neemias não orou por milagre, Neemias orou por uma oportunidade. Diz o texto bíblico que a oração de Neemias foi: faz de mim, Senhor, ou faz com que hoje o teu servo se torne bem-sucedido, concedendo a benevolência deste homem. Neemias sabia que seria preciso uma intervenção divina para que a oportunidade se apresentasse. Neemias orou para que Deus lhe abrisse a porta, a fim de que a visão pudesse ser comunicada ao rei. A nossa tendência enquanto líder é apenas orar por milagres, mas possa ser que a nossa maior necessidade neste tempo, o cumprimento da visão que Deus nos entrega, não seja milagre, mas seja oportunidade. É muito mais provável que necessitemos de uma oportunidade do que até mesmo de um acontecimento sobrenatural. E eu não quero concluir esse meu primeiro compartilhamento com você sem reapresentar a você o motivo que tem mantido em mim a visão acesa daquilo que Deus me chamou para fazer. Eu fico muito feliz de ano após ano voltar aqui no Salto. Eu fico muito feliz com a visão da Pibara em poder oferecer, através da estrutura que Deus entregou, tudo aquilo que ela tem para vocês. Vocês que de alguma forma o nome não é conhecido. Eu sei que quando a gente é pastor de igreja pequena, ninguém conhece a gente. Ninguém paga cafezinho para a gente, ninguém aperta a mão da gente, ninguém convida a gente para pregar no Salto. Quando a gente é pastor de igreja pequena, ninguém paga o cafezinho ali na cantina, gente. É verdade ou não é? A gente não recebe o WhatsApp. Na verdade, quando a gente manda o WhatsApp, nem resposta a gente consegue obter. Só sabe das dores de pequeno quem um dia foi pequeno. Mas não interessa mesmo o tamanho da igreja que você deixou lá na cidade onde você habita. O que está em jogo nessa noite é a visão que você carrega dentro de você. E é exatamente isso que eu tenho alimentado no meu coração.
Eu vivo e sobrevivo a fim de contribuir para que Deus construa uma igreja menos isolada do mundo, uma igreja menos influenciada pelos valores mundanos. Eu tenho alimentado dentro de mim uma visão. Eu vivo, sobrevivo, eu me permito sangrar. Eu vivo e sobrevivo pela visão de fazer parte de uma igreja mais relevante à necessidade da sociedade, uma igreja mais compassiva, uma igreja mais direcionada a alcançar pessoas, uma igreja que não se preocupa apenas em entreter com as suas múltiplas atividades. Eu vivo, eu sobrevivo, eu tenho sangrado por uma visão, a visão de, juntamente com outras pessoas, fazer parte de uma igreja menos materialista, porém mais redentora, mais transformadora, uma igreja que funciona como igreja, além do prédio que ela possui, uma igreja que consegue ser igreja nos outros 6 dias da semana e não apenas no domingo. Eu vivo, eu sobrevivo a fim de fazer parte de uma igreja que continua sendo igreja, além do estacionamento da igreja, uma igreja que não apenas sabe cantar algo acerca de Deus, mas uma igreja que já decidiu cantar algo de valor para Deus. Eu vivo, eu sobrevivo para participar de uma igreja apaixonada por Jesus, uma igreja altamente frutífera, uma igreja onde cada pessoa não apenas é chamada, mas é despertada, é destravada, é ativada, é capacitada por Deus a fim de influenciar outras pessoas a seguirem Jesus. Eu tenho sido alimentado por uma visão, a visão de fazer parte de uma igreja cuja essência não se limita no prédio que possui, uma igreja que desfruta de relacionamento significativo, saudável, relacionamento que permanece nos tempos desafiadores. Qual tipo de visão tem alimentado você? Eu vivo e sobrevivo para participar de uma igreja onde o pecado é tratado seriamente, uma igreja onde a glória é dada somente a Jesus, uma igreja onde o ensinamento é bíblico, onde a adoração é intensa, dinâmica, onde os dons espirituais são utilizados, onde a comunhão é intensa, onde a evangelização é eficiente, eficaz, onde as celebrações são alegres, festivas, um irromper da presença do Espírito Santo. Eu vivo e sobrevivo pela visão de uma igreja influente, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que não se transforma no problema do país, uma igreja que de alguma forma é a expressão máxima do caráter de Jesus, uma igreja que não negocia princípios, uma igreja que promove revolução, uma igreja que transforma cenários, uma igreja que restaura histórias, uma igreja capaz de lapidar a personalidade ou o caráter de pessoas simples, fazendo com que pessoas simples sejam semelhantes a Jesus Cristo. A pergunta que eu faço é: que tipo de visão você tem alimentado? Já dizia o grande sábio que quem não planeja em fracassar. E fracasso não é o nosso nome, muito menos o nosso sobrenome. A minha oração é que durante estes dias em que você estará mergulhado, que você entenda que aqui não é lugar de você receber uma visão. Deus já te deu. O que nós vamos fazer é apenas facilitar o processo para destravar, a fim de que a visão que Deus lhe deu, você encontre aqui o melhor caminho para que ela seja não apenas comunicada, mas no poder do Espírito Santo cause um upside down, cause uma verdadeira transformação na realidade do seu ministério. Que Deus te abençoe.